Boa tarde a todos. Obrigado por participarem do nosso webinar sobre o e-social. Eu sou Alexandre Moro, diretor de vendas para a América Latina da ADP e estou muito contente de estar aqui com vocês hoje. Bom, pessoal, este nosso webinar está sendo realizado pela ADP e a UI e vai ser uma oportunidade muito boa para discutirmos os principais riscos e impactos para implementar um novo programa do governo chamado e-social. Para a informação de todos, atualmente já temos aproximadamente 3.000 participantes inscritos e isso nos deixa muito honrados. A todos esses participantes online do nosso webinar, peço que envie as suas perguntas via chat e já direcionando para quem dos convidados vocês querem que responda. Daremos retorno por e-mail ainda hoje. Bom, vamos começar apresentando nossas participantes e agradecer a presença de todas vocês já antecipadamente. Valquíria Cruz, gerente de produtos da ADP, Gisele Carneiro, diretora executiva da UI e Sônia Rage, payroll manager para o grupo DHL. Obrigado a todos vocês. Bom, começando um pouquinho já falando das perguntas mais impactantes que nós estamos vivendo no mercado, para nós que interagimos com muitas empresas, a grande pergunta que fica o e-social já foi adiado uma série de vezes, já foi postergado, já foi alterado. E, obviamente, isso cria um ceticismo, né, de algumas empresas no mercado. E a pergunta que fica, Valquíria, você acha que agora vai, né? Por que vai ser diferente agora? Moro, como você sabe, né, com a ADP a gente vem trabalhando no projeto do social já faz mais que 5 anos e realmente teve muitas idas e vindas, teve acelerações e desacelerações ao longo do projeto e essa é uma pergunta muito frequente entre os nossos clientes, entre os nossos parceiros, as pessoas do mercado com quem a gente conversa. Existe essa dúvida, mas por que agora é diferente do que foi no passado, tá? O que a gente pode dizer da nossa experiência, nós suportamos algumas empresas que fazem parte do grupo piloto do e-social, a ADP hoje está participando também do GT Confederativo. A nossa experiência é que dessa vez é diferente porque o estado de maturidade do programa como um todo está muito mais avançado. A gente tem visto uma aceleração nas atividades de execução do projeto, os layouts, as definições, as especificações, elas estão muito mais aderentes, estão muito mais consistentes. O negócio parece muito mais pronto agora e a gente tem experimentado os testes junto com os nossos clientes pilotos e esses testes estão indo relativamente bem. Além disso, eu acho que um outro ponto importante que eu acho que difere dos passos iniciais de construção desse projeto é que existe um envolvimento maior da sociedade. Junto ao governo, a participação das associações as entidades, associações de classe e associações de empresas. Então, a gente vê que existe um conjunto maior de participantes dentro da sociedade que estão envolvidos no projeto. Por conta disso tudo e por conta do estado de evolução realmente técnico de definição do projeto, a gente realmente acha que dessa vez vai. E Gisele, você que atua na área de People Advisor da UI, como tem sido sua percepção sobre esse momento? Você acha também que agora vai? Eu acho que agora vai. Eu concordo com a Valquíria, inclusive pelas mesmas razões da Valquíria. Eu tenho acompanhado as reuniões com o grupo piloto, acompanhei todas as alterações de layout e postergações de cronograma desde 2010. Então, eu entendo bem as razões de todas essas mudanças, né? E o que eu sinto agora é que, realmente, o layout está bem amarrado, né, que os testes estão funcionando bem, não estão sendo identificados grandes problemas. Então, eu acredito que sim, acredito que agora vai. Eu também tenho sido muito questionada, não só eu, como todos os executivos da área, têm sido muito questionados em relação a isso. E eu sei que eu já respondi isso outras vezes, não, eu acredito que sim e tal. Mas agora eu tenho fortes argumentos para isso, né? Então, em linha com o que a Valquíria falou, eu acredito que sim, que não tem por que não acontecer agora. E Sônia, você que faz parte de um importante grupo que é a DHL e que vive isso na pele, no dia a dia, né? Qual que é a sua percepção? Você acha que também agora vai? Eu acredito também que agora vai. Na DHL estamos trabalhando com o prazo de julho para envio da nossa base cadastral. Isso é uma corrida contra o tempo e eu creio que nós já estamos bem preparados para isso. E no caso de vocês que estão bem preparados, isso obviamente
traz um conforto para toda a organização e principalmente para você que lidera isso no dia a dia. Agora, Gisele, como você vê que está essa maturidade no mercado, né? Você acha que tem muitas empresas que estão na situação dela? Você tem ideia que tem muitas empresas ainda que estão em momentos de tomar a decisão do que fazer? Sim, ainda tem muitas empresas que estão começando ou estão ainda pensando no que fazer. Né? O que nós percebemos? No ano passado, quando começaram os rumores de que o cronograma anteriormente definido, o Go Live, anteriormente definido para setembro de 2016, seria prorrogado, muitas empresas que estavam com o projeto em andamento paralisaram as suas atividades. Quando foi divulgado o novo cronograma, o novo layout, nós já percebemos uma movimentação, as empresas retomando os seus projetos, retomando as suas ações, e, em paralelo, empresas que nada tinham feito começaram a se movimentar, começaram a nos procurar, inclusive para pedir uma orientação, para pedir o nosso apoio, ou até fazendo projetos internos, né? E outra coisa que a gente percebeu é que era muito comum no passado nós visitarmos as empresas, né, íamos até as empresas para fazer workshops, né, e muitas empresas não tinham noção do que se tratava e-social, isso no passado. Né? Hoje, tem sido muito mais comum nós nos depararmos com uma realidade diferente. Chegarmos às empresas, as empresas já sabem, já têm conhecimento do que é o e-social, da complexidade do e-social, ou ao menos já ouviram falar, ou já está no radar para tomar alguma ação, para começar a fazer alguma coisa. E aí o nosso papel é trazer para um nível maior de conscientização. Né? Olha, temos um prazo apertado, tem muita coisa para ser feita. Né? Agora, em termos de maturidade, isso depende da realidade de cada empresa. Então, tem empresas que já têm um grau de maturidade diferente. E o que é mais importante, principalmente o RH, né? Porque o RH é a área mais impactada. Então, as empresas que têm um RH já num nível mais estruturado, né? Eu sinto que é a realidade da DHL, pelo que eu estava conversando com a Sônia. Então, essas empresas, elas terão menor dificuldade. Você acha que essa questão de ser empresa multinacional ou nacional afeta essa percepção e senso de urgência nas organizações? Eu acredito que sim. Empresas nacionais já estão habituadas às peculiaridades, né, da nossa legislação, às particularidades da nossa legislação, e não tem os reportes que as multinacionais têm que fazer. Né? Nós temos vários clientes, nós na UI atendemos muitos clientes, né? Temos muitos clientes que são empresas multinacionais, e a gente tem se deparado com situações de que no Brasil não se tem um orçamento para fazer um projeto dessa magnitude. Então, é necessário contar com o apoio da matriz no exterior. E aí vem todo aquele trabalho de conscientização. Né? Eu preciso conscientizar a minha matriz, os meus líderes no exterior, do que é o e-social, de que é algo extremamente complexo, de que eu preciso de um investimento para me preparar para atender essa nova obrigação. Então, eu acho que a principal diferença está aí. As empresas nacionais têm uma maior autonomia, mas também tem a questão de que não podem contar com uma ajuda financeira, né, do exterior. E as multinacionais precisam, muitas vezes, trazer o pessoal do exterior para o mesmo nível de conscientização que o time do Brasil tem para conseguir alavancar um projeto. Interessante entender o perfil, né? Porque, obviamente, as empresas têm uma forma de gestão e de condução dos seus negócios completamente diferente, né? E até a cultura brasileira, né, principalmente para as empresas nacionais, né, claro, acaba nos construindo, né, este modelo de vamos esperar para ver, vamos adiar para tomar a decisão. E aí, quando, de repente, chegamos às vésperas do início do programa do governo, e ainda existem muitas empresas que não possuem solução. Né? E, Valquíria, quando você olha para a base de clientes da ADP, você enxerga alguma característica semelhante nas empresas que estão melhores preparadas?
Sim, a gente, como ela mencionou mesmo, essa mesma reflexão do espectro que a gente vê lá fora, a gente acaba, de certa forma, vendo na nossa base de clientes também. A gente tem feito vários esforços de conscientização junto aos nossos clientes. Existem clientes que estão mais avançados, existem clientes que estão mais no começo, tem clientes que estão andando muito mais rápido, tem clientes que estão tendo um pouco mais de dificuldade. O que a gente vê que é um traço comum nos clientes que acabam tendo uma facilidade maior são aquelas empresas que têm uma organização mais bem estruturada. Elas têm um RH mais centralizado ou pelo menos políticas comuns dentro de um grupo, por exemplo, políticas comuns por toda a base de empresas que o grupo possa ter. Ela tem políticas comuns, ela mais ou menos tem um conjunto, um ecossistema de diferentes sistemas legados, de tecnologia que já é aderente, que já está bem organizada. A gente vê muitas empresas, por exemplo, que passaram por um processo de crescimento baseado em fortes ondas de aquisições e que fizeram a lição de casa, ou seja, integraram bem a empresa, já tem uma política que varre a empresa toda, é mais fácil. Porque agora você faz isso de uma forma centralizada e você consegue distribuir isso de uma forma muito mais elegante, muito mais simples, muito mais rápida. Empresas, no entanto, que já têm políticas diferentes, particularidades diferentes, diversos estabelecimentos espalhados no país, mas que têm características muito diferentes de tecnologia, de processos, de políticas, ou mesmo de conformidade, elas acabam tendo que fazer essa lição de casa para poder ingressar no social. Ou seja, aquela lição de casa que você não conseguiu, às vezes, empurrar lá atrás, você vai ter que fazer isso agora para conseguir enviar de forma assim, coesa as informações para o social agora. E uma das coisas que eu queria mencionar também com relação às empresas nacionais versus a multinacional, porque a gente faz um esforço muito grande. É muito difícil para uma empresa multinacional entender, né, principalmente para a matriz que está longe, está distante do Brasil. É o maior desafio. Exato, para eles entenderem como as coisas funcionam aqui. Poxa, como é possível ter um projeto andando há 5 anos e agora vai ser implementado? Eu já tirei isso do budget algumas vezes, certo? Verdade. E como é possível fazê-los entender a complexidade, o tamanho desse projeto e o impacto desse projeto? Ou seja, não é só sistema, não é só processo, é sistema, é processo, é compliance. Como fazer a empresa matriz entender isso? Então, é um esforço muito grande. Você tem que contar o contexto e depois ir construindo em cima disso, né? Exatamente. Inclusive, na UI, vários dos nossos clientes têm pedido o nosso apoio na preparação de materiais, na realização de videoconferências com o exterior, para ajudá-los nesse trabalho de conscientização, né, para compartilhar conhecimento com o pessoal de fora. Eu imagino. Às vezes é difícil explicar 13º salário, uma série de coisas que nós temos especificamente para o Brasil. Imagina um programa tão extenso como esse. Deixa eu aproveitar você aqui, Sônia. Então, conta para a gente o que você está fazendo, né, para realmente ter êxito, né, nisso. Como você está conduzindo esse processo internamente, sendo um grande grupo multinacional? Olha, nós começamos lá no passado, em 2003, começamos a falar do e-social na empresa. Fizemos um processo de conscientização da alta direção, tanto do Brasil como lá fora, né? Explicar o programa. Fizemos alguns workshops envolvendo as áreas que têm participação, né, ativa no e-social, como RH e Folha, principalmente, mas envolvemos jurídico, IT, finanças, contabilidade, fiscal e a área de medicina e segurança do trabalho. Então, foi um processo que, no decorrer deste período, né, já está bem maduro na empresa. E também, um outro desafio é conscientizar os nossos colaboradores da importância do e-social na vida deles. A partir que entrar no ar, a única base de dados para o governo vai ser o e-social. Isso vai interferir quando ele precisar do INSS, Caixa Econômica, daqui a alguns anos para Receita, pedir aposentadoria. Isso, um auxílio-doença, um afastamento, aí ele vai precisar que esteja tudo correto nessa base do e-social. É muita coisa junto, Sim. né? E aproveitando esse ponto, Valquíria, quando você tocou numa questão super importante, né? A forma como as empresas avaliam essa condução internamente.
Você vê que tem alguma semelhança ou alguma diferença específica do que as empresas estão fazendo, sendo uma empresa nacional, como ela conduz isso internamente, como ela inicia esse processo, ou sendo uma multinacional? Olha, eu acho que as empresas internacionais, elas têm um processo de aprovação mais complexo, certo? Então, existe, obviamente, um processo de governança da matriz. Então, pode ser até que ele até elongue um pouco o começo do processo. Existe mais gente para conscientizar, mais gente para entender o problema, para aprovar um budget, para aprovar recursos, headcount. Então, existem algumas... Imagino que aquelas com RH globalizado ainda Exato. se transformam numa questão ainda Exatamente. maior, né? Exatamente. Existem empresas, clientes nossos, inclusive, que não têm RH no Brasil. Então, para essas empresas, existe um desafio ainda maior, porque não existe um profissional da área de RH ou, às vezes, até um stakeholder importante localizado no país. Então, para essas empresas, o desafio é ainda maior, que é tocar um projeto desse de longe, certo? Então, para as empresas grandes, corporativas, eu acho que o pessoal que está localizado no Brasil e que vai empurrar esse projeto para frente tem que estar muito consciente desse desafio adicional. Ou seja, você tem toda essa camada de governança, todas as coisas que você for fazer precisam passar, por exemplo, pelo seu pessoal de segurança da informação. Você tem que obter muito mais aprovações e isso dá um nível de consistência maior. Só que você tem que pensar isso no tempo. Ou seja, eu sei que eu tenho todas essas coisas, eu tenho que passar por esse processo de aprovação, então eu tenho que começar antes, porque para começar o projeto de verdade eu tenho que ter passado por tudo isso. Tem que ter pista, né? Exatamente. As empresas nacionais, por outro lado, talvez elas tenham um processo muito mais rápido, muito mais enxuto de aprovação, de tomada de decisão. Por outro lado, uma das coisas que eu alertaria as empresas nacionais é que a gente tem visto muito atraso, muita prorrogação. Tomar cuidado que a gente não seja cético ao ponto de que a gente esteja atrasado dentro do projeto. Então, isso é uma das coisas que é muito importante falar o seguinte: olha, legal, deixa eu olhar, exatamente como a Gisele falou, deixa eu avaliar o tamanho do meu problema e aí eu consigo dizer quanto de pista eu tenho. Quanto maior a empresa ou mais complicada a empresa, maior a transformação inicial que você tem que fazer. E é maior o tempo de pista que você vai precisar. Quanto maior avião, eu creio, eu não sei nada de aviação, maior o tamanho da pista que você tem para levantar. Normalmente é. Para levantar voo, provavelmente é. E com E-Social eu posso dizer que é esse o caso. Tá? E Gisele, você que tem trabalhado com tantas empresas no mercado, qual a sua visão sobre isso? E considerando aquelas que nada fizeram? Bom, primeira coisa é identificar quais são os meus problemas. Então, primeiro, antes de pensar em regularizar, eu preciso saber o que eu tenho feito de errado. Quais problemas eu preciso regularizar? Então, o primeiro passo é o que a gente chama de fase de identificação ou fase de diagnóstico. Eu preciso identificar quais práticas minhas hoje, quais práticas da minha empresa estão inadequadas, não estão de acordo com o que a legislação determina, práticas que hoje eu consigo conviver, mas que futuramente com o E-Social eu vou ter uma exposição muito maior, porque hoje depende da presença do fiscal na minha empresa. Então, amanhã, não mais, eu vou mandar um arquivo e posso ter uma exposição. E muitas vezes esses problemas não ocorrem por negligência, muitas vezes é por desconhecimento, é por não ter uma equipe tão bem capacitada, né? Eu preciso saber se os meus processos hoje estão bem estruturados, se eu sou capaz de reportar tudo o que o E-Social exige dentro do prazo que o E-Social exige. Existem diversos prazos a serem cumpridos, né? Muitos prazos já previstos na legislação, mas que hoje eu conseguia flexibilizar. Né? Hoje eu consigo flexibilizar. Com o E-Social isso não vai ser mais possível. Né? E aí, não menos importante, eu também preciso avaliar os meus sistemas. Né? Com os sistemas que eu tenho hoje, eu consigo atender os requisitos do E-Social, eu consigo enviar todas as informações que o E-Social me exige. Eu tenho um sistema de mensageria que vai fazer o reporte das minhas informações e que vai fazer a gestão dessas informações. Isso é para importante, mim. né? Porque enviar até Exatamente. relativamente fácil ou simples, Exato. ou até endereçável com as tecnologias que se tem hoje, né? Exatamente. Mas fazer a gestão desse volume não deve ser fácil. Não, porque o volume vai ser enorme. Então, quando eu falo de enviar a minha folha, eu estou falando de diversos microarquivos. Se eu tenho 15 mil empregados, só para o arquivo de folha, eu estou enviando 15 mil arquivos todo mês. Fora todos os arquivos de movimentação que vão fazer a manutenção do cadastro dos meus empregados, né?
E ainda falando de questão de sistema, eu preciso verificar, se eu tenho diversos sistemas, preciso verificar se eles estão integrados, né? É muito comum a gente perceber nos nossos clientes que existem falhas de integração. Já hoje, considerando só uma análise de contabilização de folha, muitas vezes a gente percebe que não é nada novo, né? Não, erro de contabilização de folha acontecem por quê? Porque a integração não é adequada, existem erros, né? Então, na hora do processo acontecer de forma automática, algo precisa ser ajustado, não está bem integrado, né? Então, é necessária uma integração eficiente. Então, tudo isso só falando de fase de avaliação, fase de diagnóstico. Depois que eu tenho consciência dos meus problemas, eu preciso partir para um plano de ação bem estruturado, que seria a fase de implementação, né? Aí eu vou ter que correr atrás para regularizar todas as minhas inconsistências. Considerando que hoje o prazo é curto, eu preciso priorizar aquilo que vai me trazer uma maior exposição, né? E também é importante focar no esforço, né? Então, primeira coisa, eu vou focar naquilo que me traz uma exposição, uma maior exposição, mas que o meu esforço é pequeno, não vai me gerar um aumento no meu custo, né? E aí, assim sucessivamente. Depois, aqueles que trazem uma maior exposição, mas que vão me trazer algum esforço, né? Até que eu consiga eliminar todos os principais gaps, todas as minhas principais inconsistências. Nesse processo é extremamente importante ter o apoio de um bom gestor de projeto também. Então, muitas empresas têm utilizado recursos externos por não ter dentro da empresa alguém que possa desempenhar bem esse papel, alguém capacitado para desempenhar bem esse papel, né? E não menos importante é o que a gente chama de conscientização, né? Para que tudo aconteça bem, inclusive na fase de implementação, é importante que os profissionais que fazem parte do projeto estejam engajados, estejam conscientes do quão importante é o papel de cada um deles e que as pessoas impactadas pelo social também tenham essa consciência. E para que isso aconteça de uma forma mais tranquila, é muito importante o apoio da alta gestão, da alta liderança das empresas. Tá? A gente percebe claramente nos nossos projetos, nos projetos da UI, que quando tem esse apoio da alta liderança, da alta gestão, tudo flui muito melhor. Né? Sem dúvida nenhuma. Tem mais apoio, mais suporte, né? Com certeza. Tudo flui muito melhor. Porque sabe que a liderança vai querer saber como está o projeto, qual o status, está tudo caminhando bem, existe uma preocupação, né? E aí, após tudo isso, não basta eu regularizar os meus problemas. Eu preciso fazer a manutenção de tudo isso. Então, eu tenho que estancar. Então, regularizei tudo. E daqui para frente? Né? Eu preciso ter pessoas capacitadas para conduzir esse processo no dia a dia. Né? Ou seja, me preparei para o social, ok. Mas e o dia a dia? Eu tenho arquivos diários a serem enviados. Eu preciso fazer a gestão desses arquivos. Eu preciso fazer retificações e etc. Então, eu preciso ter um time capacitado cuidando disso para mim. Né? Sônia, para quem está vivendo isso, né, como você, deve ser algo que você já conheça diretamente, mas para quem está fora e ainda não iniciou, deve ser realmente um momento de revisão de processos, de rotinas, de sistema, de interfaces, mas tudo começa com o envolvimento, né, com a conscientização. Eu já ouvi 2 ou 3 vezes aqui a gente falar de conscientização. Conta um pouquinho, depois desses pontos que a Valquíria e a Gisele colocaram, como você conseguiu desenvolver isso dentro da sua organização? Como já comentei, isso foi um processo longo, né, dessa conscientização e, como a Valquíria falou, revisão dos processos. Os processos foram revistos e alguns processos nós tivemos até que blindar. Um processo primordial no e-social são novas contratações. Tanto que hoje, ainda na fase de candidatos, um documento que faz parte do que ele tem que entregar na empresa é a consulta que ele tem que fazer no site do e-social para ver se o seu cadastro está regularizado, se a sua base cadastral está ok dentro do e-social. Para não precisar, depois que ele comece, a ter que rever isso e ir atrás dos órgãos para estar acertando.
E também dentro de admissões, nós blindamos via sistema a data da contratação. Hoje, toda admissão tem que ser feita com 2 dias de antecedência, para não incorrer que as pessoas comecem a trabalhar sem que a informação seja enviada no e-social. Então, já foi uma antecipação grande que nós fizemos. E hoje a gente poderia dizer que vocês estão blindados com relação a essas eventuais surpresas. Sim, dentro desse processo de contratação e admissões de novos colaboradores, está bem fechado para o e-social. Ótimo. Aproveitando esse gancho que você levantou sobre segurança e saúde do trabalho, queria aproveitar e perguntar para a Valquíria. Valquíria, qual que você acha que são os erros mais comuns ou os equívocos que as empresas têm quando falam, ou quando pensam, quando iniciam um projeto sobre o e-social? Olha, uma coisa que eu ouço muito, tá? A gente da ADP acaba ouvindo muito, às vezes, dos clientes, ou às vezes das empresas com quem a gente tem conversado, é que o problema novo do e-social é encontrar e implementar uma mensageria. Existe uma palavra, né, que eu até tento muito falar dentro da empresa mesmo, gente, a mensageria, ela é um componente, ela é certamente um componente importante, tem que haver, você vai ter que mandar mensagens, informações para o governo, essas mensagens são importantes, são informações de RH, né, são informações de saúde e segurança do trabalho, essas informações são confidenciais, então são informações sérias, são informações que também têm validade de documento, essas informações elas são assinadas com certificado digital, elas têm a validade da submissão de um documento para o governo. Então, é uma coisa muito séria. Mas, mensageria é uma coisa que está relativamente resolvida do ponto de vista de tecnologia. É claro, existem considerações de infraestrutura, de segurança, de link, de disponibilidade. Porém, eu posso te dizer que isso representa 20% do problema, 10% do problema. O resto todo é garantir que o que você está mandando para o governo está certo. Aquilo que você está mandando para o governo é consistente e na hora certa, dentro do prazo. Por exemplo, o que é o e-social? Assim, em termos muito leigos, o que é o e-social? É contar a história de um empregado, o ciclo de vida de um empregado dentro de uma empresa, ou mais, dentro de diversas empresas onde ele passou a sua vida. Ou seja, eu fui admitido, depois eu trabalhei, depois eu tive aumento de salário, depois eu saí de férias, eu tive um problema, eu tive um acidente de trabalho que teve que ser reportado por algum motivo imediatamente, eu precisei me afastar, eu voltei, eu ganhei um filho novo, eu tenho que colocar um novo dependente no meu plano de saúde. Ou seja, essas informações elas têm que ser mandadas de forma coerente ao longo do tempo. Você não pode ter tido um CAT antes de você ser admitido. Por isso que ela está fazendo em blindar e garantir que isso está no sistema e ninguém entra com uma informação fora do prazo, é muito importante. Porque você vai estar mandando um CAT de uma pessoa que não existe dentro da empresa, você não pode fazer isso. Então, a ordenação desses eventos e a manutenção dessa ordem coerente da história de uma pessoa dentro de uma empresa, através dos diversos processos de RH, ela é um problema extremamente complexo. E é um problema que eu acho que é novo no e-social com relação aos diversos projetos dentro do SPED. Porque ela é muito menos transacional. Você tem que contar uma historinha mesmo, com um começo, um meio e um fim. E o RH, você sabe, né, Sônia? O negócio é complicado lá. Geralmente as empresas são distribuídas, não é uma pessoa entrando com uma história naquele momento. São pessoas em paralelo fazendo as coisas, certo? Isso. E as coisas acontecem. Acontece de ter uma rescisão por morte depois da folha fechada. Você fechou a folha, você tem uma situação que você precisa imputar no sistema. Você precisa reabrir sua folha, você precisa recalcular as coisas, precisa mandar os eventos. Então, conduzir isso de uma forma que fique prática, que fique substancial, que fique coerente para a empresa, é um enorme desafio e que as pessoas geralmente não se dão conta. Uma segunda coisa que ela mencionou quando ela falou em manutenção, a Gisele mencionou quando ela falou em manutenção, é o fato de ser sustentável. O e-social, ele não vai acabar aqui. Ele não é um projeto, começo, meio e fim. Ele, na verdade, é uma transição para uma nova forma de fazer as coisas. Ou seja, uma vez que a gente tenha, e vai ser um desafio, colocado as empresas, suas informações de RH, os seus processos judiciais, as suas informações de folha de pagamento, as suas informações de saúde e segurança do trabalho, para dentro do e-social, vem um próximo passo. O e-social vai evoluir. A gente já tem ouvido falar que vai ter as reclamatórias trabalhistas, potencialmente mais informações
sobre o ponto, todas fluindo dentro desse ambiente do e-social. Se você não construir uma base sustentável, vai ser muito difícil evoluir. Você vai estar sempre no estado de estar correndo atrás do projeto. Outra coisa é, você não pode ter uma situação onde você tem um RH muito enxuto ou você não tem ajuda, por exemplo, de um serviço de outsourcing e alguma coisa acontece na empresa, não tem ninguém para entrar no evento. Tive um CAT, não tem ninguém no RH hoje. E agora? Como você faz? Você tem que mandar aquilo no mesmo dia. Então, as empresas vão ter que se estruturar do ponto de vista de processo e elas têm que pensar como elas mantêm a continuidade do negócio. Você tem que garantir que as coisas vão sair no prazo e as coisas acontecem no departamento de RH, as coisas acontecem no departamento financeiro. Você tem que se cercar das ferramentas e olhar o programa de uma forma muito mais inteira, muito mais holística, para você poder garantir que você vai entregar suas obrigações de forma consistente, de forma confiável. Porque, como eu mencionei, são arquivos, são documentos que se entregam para o governo, que têm prazos formais e que têm impactos em multas, em fiscalização. Esse é um negócio muito sério e tem que ser feito direito. E não pode ser uma coisa que você tem que fazer um esforço extraordinário para entregar todos os dias. Porque as empresas, elas têm o seu negócio para rodar. Isso é uma parte das atividades, das operações das empresas, mas obviamente elas têm as suas estratégias, elas têm os seus desafios. Então isso é uma parte que tem que funcionar bem para ela poder fazer o resto. E sem dúvida. E a Gisele mencionou um ponto que é a integração, e você também mencionou um pouco da questão de integração, mas eu percebi que quando você fala de integração e gestão, eu começo a perceber que talvez seja necessário algum tipo de automação para que essas empresas tenham um apoio na sua operação. O que você acha disso, Gisele? Eu concordo. Eu acho que quanto maior a automação, menor é o risco, né, de acontecerem erros e maior vai ser a eficiência também. Né? Com certeza, a empresa vai se blindar, ela vai fazer as coisas num prazo muito mais rápido e vai evitar que erros manuais, erros humanos sejam cometidos. Né? Mas eu queria até aproveitar essa riquíssima explanação da Valquíria agora e complementar, né? Falando de equívocos, de erros comuns, já falou muita coisa, eu concordo com você, né? Em grande parte, e você, no começo, você comentou da questão da mensageria. Não é só mensageria. E aí eu já gostaria de complementar. Também não é só tecnologia, né? Ainda em linha com o que eu falei, do que eu entendo que é o começo, meio e fim de um projeto de social. As empresas precisam se atentar de que podem ocorrer erros que não são conhecidos hoje. As empresas podem estar cometendo erros que não são conhecidos. Isso a gente percebe em todos os nossos projetos. Tem ocasiões em que o RH tem conhecimento da maioria dos problemas e até conta com o apoio de uma consultoria externa para ganhar força, para fazer ajustes. Né? Olha, eu preciso que você reporte esse tipo de problema, porque eu tento mudar isso faz tempo e eu não consigo. Né? Então, você colocando isso no seu relatório, você vai me ajudar a ajustar, né? A ter mais força para mudar esses problemas, esses procedimentos que eu quero mudar já há algum tempo. Né? Mas também acontece muito da gente identificar erros que não são conhecidos. Erros de enquadramento, erros de classificação de incidências. Em alguns casos, a gente não identifica só problemas, a gente identifica oportunidades de crédito também, né? Dificuldades, as empresas têm muita dificuldade para fazer a classificação das rubricas com base, para fazer o depara, né? Não quero entrar em questões muito técnicas aqui, mas tem toda uma padronização da tabela de rubricas a ser feita, não é simples, né? E é relevante, é extremamente relevante. Com base nessa classificação, eu posso ter diversos problemas se eu fizer isso de uma forma incorreta ou mal feita, né? Você tem impacto financeiro na empresa mesmo. Com certeza. Eu posso sofrer uma multa, uma autuação automática quando eu falo de classificação de incidências e depara de rubricas, né? E são também muito comuns erros, problemas, né, relacionados à segurança e medicina do trabalho. Muitas empresas não têm suas áreas de segurança e de medicina do trabalho bem estruturadas.
Os controles muitas vezes são manuais, não tem nada em ambiente sistêmico, ou às vezes até tem um sistema, mas não se sabe nem O se sistema ele... é todo aberto, que pode fazer qualquer coisa Exato. internamente e dá na mesma, né? Ou tem sistema, mas não tem ninguém que saiba mexer no sistema. Encontro também muitos tem. casos como esse. Eu tenho um sistema, mas eu não sei se ele me atende. Eu não utilizo, eu prefiro meu controle manual, a minha planilhinha. O famoso Excel. O famoso Excel. A gente escuta falar bastante da questão do famoso sistema avançado de planilhas, né? Isso precisa mudar. Por quê? O volume de informações que eu tenho que reportar relacionados à segurança e medicina dentro do social é muito grande. Eu sei que eu tenho 6 meses a mais para reportar essas informações, mas eu vou ter que reportar em algum momento. E os dados são complexos. Tá? Então, E num grande volume, né? Num grande volume. Ou seja, eu tenho várias coisas para comentar aqui, mas estou procurando focar nos prioritários. Autônomos também tem sido um problema muito grande para... Incrementou muito a quantidade de campos de autônomos também, né? Exatamente. E Sônia, aproveitando esse gancho, você já mencionou que você já teve uma série de processos blindados por meio do programa que vocês já praticamente implementaram, né? Na questão da admissão, na questão de coleta de documentação, de prazos, de processo. Além disso, o que mais você vê, né, que você já teve impacto positivo dentro da organização? Você vê a organização consciente já desse novo programa do governo, ou seja, você já vê todo o seu time jogando em conjunto, sendo consciente, poxa, não é algo da Sônia. Como que está? Sim, e mencionando, como você está falando de medicina e segurança do trabalho, também na DHL foi um processo de automatizar a área, de implementar controles únicos. Nós temos vários ambulatórios médicos espalhados, a área de segurança também fica em campo e tivemos que padronizar isso, jogar tudo dentro de um sistema totalmente integrado com a folha de pagamento. Isso facilita muito nas informações, você não ter controles duplicados. E o maior ganho disso são melhorias e qualidade nas informações, né? E não é uma surpresa para ninguém, não, né? Já está todo mundo conhecido, sim, todo mundo já sabe. Conhecendo, não é uma coisa nova que vai surgir, a partir de amanhã vai ser uma novidade para toda a empresa. Né? Não, é um trabalho que vem vindo ao longo dos anos. De aí. conscientização e que não é fácil. Né? A grande vantagem é que vocês começaram antes, né? E com esse início, obviamente, vocês aproveitaram todo o caminho para realmente se estruturarem e se blindarem, como você mesmo mencionou agora há pouco. Na questão quando nós pensamos no E-Social, muita gente que está nos assistindo pensa, poxa, por onde eu começo, né? Como que eu simplifico? E aí eu queria perguntar para você, Gisele, qual é a dica que você tem que você pode compartilhar para essas pessoas, né? Como começar, por onde ir? Uhum. Eu vou ter que puxar um gancho com uma outra resposta que eu dei, que para eu saber qual é o que eu preciso priorizar, eu preciso conhecer os meus problemas. Então, conhecendo os meus problemas, eu vou saber o que me traz uma maior exposição ou o que de repente, seria impeditivo para que eu possa enviar os meus arquivos do E-Social. Então, existem situações que, se eu não regularizar, existem problemas que, se eu não regularizar, eu não vou conseguir mandar. Um deles é a questão sistêmica. Se eu não tenho um sistema para mandar, que possa me apoiar para enviar as minhas informações, principalmente as informações que são obrigatórias, né, eu não vou conseguir mandar. Né? Ou eu posso hoje ter parte das informações obrigatórias, não ter todas elas. O principal é identificar o que é impeditivo e o que me traz uma maior exposição. E focar nisso, porque o tempo hoje está curtíssimo, então eu preciso focar. Né? Infelizmente, para algumas empresas não vai ser possível regularizar todos os problemas. Né? Eu vou ter que focar. Mas pode escolher atacar os principais, né? Exatamente. Nessa altura. Mas para eu saber quais são os principais, eu preciso primeiro identificá-los. Com certeza, né? Com certeza. Depois de conhecê-los, fica mais fácil decidir o que fazer e qual deles focar. Com certeza. Bom, pessoal, infelizmente nosso bate-papo está chegando ao final. Valquíria, para fechar nossa rodada de hoje, com base no conhecimento que você tem sobre o E-Social, sua experiência, qual a principal mensagem que você gostaria de deixar ao público que está nos assistindo?
Tá. Bom, depois de tudo isso que a gente conversou aqui, foram tocados diversos pontos. Pontos de processo, pontos de conformidade legal, pontos de sistema, pontos de datas. Eu acho que isso dá um panorama, ainda que de alto nível, ainda que tímido, de todos os desafios que o E-Social vai representar. Então, para as empresas que não começaram, corram. A gente está correndo lá na ADP, a gente tem uma responsabilidade muito grande, a gente tem uma vasta base de clientes. Para colocar dentro do social, a gente está tomando passos muito decisivos em caminhar com esse projeto. O nosso parceiro aqui, a IU, também está trabalhando pesado para conseguir ajudar os clientes. A gente acha que os clientes que não começaram, vai ser difícil. O tempo está se encurtando muito rápido. Então, comecem, corram, coloquem pessoas relevantes dentro da sua empresa trabalhando nisso, busquem soluções e simplifiquem. Esse é o momento. Uma das coisas que os nossos clientes, os nossos RHs falam muito olha, há muito tempo eu queria fazer isso, mas você nunca consegue mexer. É aquela coisa que você sempre deixa, porque vai dar uma dor de cabeça mexer nisso. Né? Eu sei que tem um problema aqui, eu sei que não está legal, mas esse é o momento. Vá lá e resolva os seus problemas agora. Vai ser muito mais fácil fazer isso antes de entrar em pré-produção, antes de entrar em produção, do que fazer isso às vistas daquele monte de arquivos que vai mandando o que acontece. Então, tem que fazer isso agora. Então, urgência e simplificação, para mim, seriam as principais mensagens a se dar para as pessoas lá fora que estão começando a embarcar nesse projeto. Ótimo, obrigado, Valquíria. Gisele, com base na sua experiência, qual que é a sua recomendação? Eu vou ser obrigada a reforçar os comentários da Valquíria, né? Porque ela falou tudo. O prazo está extremamente curto. Não pensem que, como eu tenho ainda 9 meses pela frente, eu estou tranquilo. Não. Se você nem sabe o que você precisa fazer, você não tem como estar tranquilo hoje. Então, primeira coisa, se mexam, corram, como ela comentou. Calce os tênis. Façam uma avaliação, né, na sua empresa, para que você possa... aí sim você tenha consciência de, posso respirar um pouco melhor agora, ou não, eu preciso realmente me desesperar. Né? Eu preciso já fazer aí alguma projeção de gastos com multas, etc. Então, não subestimem o tempo. Tá? O tempo pode parecer longo, mas o prazo está extremamente apertado. Está muito próximo já. A gente já está falando de julho, né? Então, está aí, né? E aí, falando de julho, é muito importante que as empresas tentem adequar o máximo de problemas até julho para que possam fazer bom uso do ambiente de testes. Até pouco tempo, até 2014, se eu não me engano, não se falava da disponibilização de um ambiente de testes. Então, é importante que as empresas façam bom uso disso. Isso foi um pleito, né? E nós conseguimos isso. Então, é importante que as empresas façam bom uso desse período de testes. Desses 6 meses, né, que elas terão para buscar. Você deveria estar trabalhando no que você descobrir lá. No que você já sabe, você já deveria estar trabalhando agora. Perfeito. Exatamente. Ótimo. Sônia, para você que tem essa experiência real do dia a dia, né, que foi responsável por tudo isso, qual que é a sua recomendação? Não subestime, não é um projeto fácil de ser implantado. O caminho é longo, tem muito que ser revisto, reavaliado. E o mais importante é de você cercar de pessoas capacitadas, engajadas, procurar suportes com empresas especializadas. Isso vai facilitar muito o teu dia a dia e o teu sucesso final lá no E-Social. Sem dúvida nenhuma, e juntando dois principais pontos aqui, né, é o senso de urgência aliado com expertise, tanto interna quanto externa. Essas duas coisas combinadas, talvez a gente consiga até reduzir, né, acelerar o prazo de implementação desse programa dentro das empresas, né? E, sem dúvida nenhuma, eu acho que é fundamental nesse momento, há poucos meses do início do processo que nós iniciaremos agora em julho, e o oficial em janeiro. Então, eu gostaria de agradecer a todas vocês pela presença. Para quem está nos assistindo, também gostaria de agradecer a presença de todos vocês online. Relembro, todas as perguntas enviadas serão respondidas ainda hoje, por e-mail. Além disso, fiquem ligados, pois prepararemos um material exclusivo para quem participou desse webinar e será enviado por e-mail. Mais uma vez, obrigado a todos online, todos aqui, e
no nosso bate-papo, obviamente, que eu acho que ajudou muitas pessoas a compreenderem um pouquinho mais do e-social. E fiquem ligados no site da ADP Brasil e UI. Até mais!